Muito bem, meus amigos, Revista Espírita é o nosso roteiro de hoje. Nós estamos na edição do mês de março de 1862, na reta final, na verdade, nas últimas mensagens da edição de março. E nós estamos então nos ensinos e dissertações espíritas. Nós veremos aqui algumas mensagens, vamos desenvolvendo aos poucos, conforme aqui o nosso trabalho vai evoluindo, Então nós vimos inicialmente a reencarnação, que foi assinada pelo espírito. Só um instante. Assinada pelo espírito. Na verdade foi enviado de Haia, na Holanda, o médium Barão de Koch. E aqui a mensagem não tem assinatura, mas ela trata da visão da reencarnação. E como Kardec comenta, ela vai plenamente de acordo com aquilo que a doutrina espírita traz para nós. Era uma mensagem que veio de um grupo espírita e o seu conteúdo Kardec publica na revista exatamente pela sua boa fundamentação. Tanto que ele põe no final aqui: não tínhamos a honra de conhecer o Sr. Barão de Koch. Esta comunicação, que concorda com todos os princípios do Espiritismo, não é, pois, o produto de nenhuma influência pessoal. Então, uma bela mensagem que nós estudamos no nosso encontro passado. E nós vimos também aqui uma mensagem recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através do médium Sr. Didier, o realismo e o idealismo na pintura. É uma mensagem que traz aqui um conteúdo mais artístico. Nicolas Poussin, fala sobre o realismo e o idealismo, aquilo que você pinta com característica, aquilo que se produz como uma característica do realismo dentro do estilo artístico e o idealismo daquilo que se quer mostrar. Então ele fala, claro, dentro do contexto daquela época. A partir de agora nós vamos ter aqui então algumas mensagens que foram inclusive publicadas no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai aqui procurando contextualizá-las. Então a primeira mensagem, os obreiros do Senhor. Ela foi recebida em Cherbourg, uma região fora de Paris, no mês de fevereiro de 1861, através do médium Sr. Robin, e assinada pelo Espírito de Verdade. Olha só. Então a gente vê aqui Kardec publicando, dando o endosso da assinatura, da identidade do Espírito, Espírito Verdade, Jesus, portanto, se comunicando, e não necessariamente dentro da sociedade, mas trazendo ali, seja Jesus, ou seja, algum representante dessa pleiade de espíritos que trabalham por essa transformação da humanidade. Kardec, então, coloca a assinatura do Espírito de Verdade e publica no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. E aqui, só para lembrarmos, o capítulo 10 está intitulado com Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a mensagem diz assim para nós: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias.
a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardado a obra da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Bom, Jesus faz aqui para nós, nesse capítulo, do Bem-aventurados os que são misericordiosos, falando sobre os obreiros do Senhor, ele traz para nós aqui uma convocação que chama todos aqueles que se dedicam de fato à vivência dos maiores valores e aplica isso no seu cotidiano para transformar-se interiormente e também transformar o ambiente, o mundo à sua volta, para, nos planos mais efetivos que serão aplicados no nosso planeta, ocuparem postos específicos, postos-chave, não apenas ali na vivência das suas conquistas pessoais, não apenas na vivência da sua própria transformação, mas colocando em suas mãos o compromisso, a responsabilidade e, ao mesmo tempo, também todo o apoio, todos os recursos necessários para que uma missão seja cumprida, uma única missão, colaborar para a transformação da humanidade. Bom dia, profeta. Aqui nós temos um detalhe bastante interessante. É falado para nós sobre a transformação que o Espiritismo vai provocar no nosso mundo, em termos de esclarecimento moral e, ao mesmo tempo, com esse esclarecimento na transformação geral do nosso mundo a partir da transformação das pessoas. Nós passamos a ter consciência dessa realidade espiritual, passamos a ter consciência do propósito da nossa própria existência aqui no mundo e passamos também agora a direcionar os nossos esforços para colaborar com essa grande obra, porque sabemos que nós fazemos parte dessa grande obra. Então nós temos aqueles que colaboram e temos aqueles que de alguma forma tentam entravar essa transformação. E aí então nós veremos, a partir das conquistas ou das imperfeições de cada indivíduo, nós veremos ali então cada um sendo separado, aquela separação e cada um seguindo o seu destino. O Espiritismo vai trazer para nós essa transformação a partir do esclarecimento. Mas nós teremos também, dentro de cada uma das filosofias, cada uma das escolas espiritualistas que nós temos hoje, o seu conjunto de valores. E sendo valores verdadeiros, valores sinceros, todos eles comungam para a mesma direção. Todos eles seguem na mesma direção. Independente se são cristãos, se são muçulmanos, se são judeus, todos eles trabalham com o mesmo propósito. Essa, inclusive, foi a proposta
de Kardec, certamente inspirado ou mesmo diretamente orientado pelos espíritos, quando então ele compôs o Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução, nós temos Kardec explicando que de todos os aspectos do Novo Testamento, falando, por exemplo, sobre eventos, sobre personagens, sobre geografia, sobre o tempo e sobre valores, Kardec se preocupa com os valores, com os ensinamentos morais, deixando que esses outros elementos apenas ali ilustrem os eventos que foram acontecendo aqui no nosso mundo. Mas o mais importante de tudo é, independente se o indivíduo, por exemplo, ele é católico, ou ele é evangélico, ou nós que somos espíritas, ou o indivíduo é espírita, todos eles poderão conversar sobre amor e caridade e justiça sem entrar em conflito. Agora, se nós pensamos se Jesus é o Salvador ou não, de acordo, por exemplo, com o ponto de vista dos cristãos e dos judeus, se Jesus é um espírito puro ou não, se Jesus representa o próprio Deus ou não, isso é indiferente. O que vale para nós são os ensinamentos que foram trazidos. Então, quando nós fazemos essa comparação com todas as filosofias que trazem como objetivo principal transformar cada um daqueles que são os seus adeptos, os seus seguidores, aqueles que vivenciam essa filosofia, nós veremos então que todos esses são considerados obreiros. Só que essa, entre aspas, classificação para essa grande obra, ela não depende de nós, da nossa vontade. Não somos nós que nos colocamos oferecendo-nos, né, para dizer, olha, eu estou aqui pronto e eu quero trabalhar. A pergunta é, eu estou em condições de fazer isso? Porque nós vamos encontrar nesse ponto, dentro dessa proposta, de sermos obreiros do Senhor, conforme o título apresenta para nós. Nós seremos então destacados numa posição especial, que para nós ela se torna muito mais influência do que uma questão de merecimento. Então nós vamos encontrar muitos indivíduos que dizem, não, eu sou realmente alguém que é capaz de transformar o mundo. Eu sou realmente alguém que é sincero, que é devoto a Deus, por exemplo. Só que a pergunta é, na sua intimidade, essa disposição e essa presença que ele tem diante de Deus, ela é sincera? Ou é apenas ali aquela fachada para se colocar numa condição especial? E infelizmente nós vemos isso no nosso mundo. Quantos são aqueles que ocupam uma posição no nosso mundo, dentro das religiões, se colocando como sendo representantes de Deus, mas que intimamente, que espiritualmente, se mostram espíritos ainda pequenos, espíritos ainda infantis. Ontem mesmo, estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, falando sobre relações no além-túmulo, tem aquela passagem dizendo para nós que os pequenos serão exaltados e os grandes serão humilhados. Quantos são aqueles que se colocam nessa posição de grandeza perante a sociedade, perante os homens, se colocando numa relação próxima com Deus, e quando chega no mundo espiritual são humilhados? Porque isso não passava de um orgulho, isso não passava de uma vaidade. Então aqui quando diz para nós, ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, quando nós colocamos, primeiro, trabalhemos juntos, da nossa parte, fazendo com que a união seja ali, né, o espírito de união, seja ali o elemento principal que vai nos unir por uma obra comum, que é essa obra de transformação do nosso mundo. Ainda que isso exija de nós algum tipo de sacrifício. Ainda que essa doação nossa seja maior do que as nossas necessidades individuais. Necessidades individuais no sentido de alimentar a nossa vaidade, o nosso orgulho.
Eu quero ser reconhecido, eu quero ser importante, eu quero desfrutar de prazeres que o mundo tem. Quando eu abro mão de tudo isso por essa obra maior, percebendo que toda a felicidade e todos os prazeres que eu posso viver como espírito, eles sejam o ponto principal, pela alegria, pela satisfação de servir e de ajudar na transformação. E aí então, quando é dito para nós aqui, porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores. Então, todos nós queremos levantar a mão. Quem aí é bom servidor? Todo mundo levanta a mão. Por uma questão de vaidade. Pelo fato de nós querermos estar nessa posição, de sermos reconhecidos como pessoas, como bons servidores, sermos reconhecidos como sendo pessoas especiais. Mas a pergunta é, nós temos merecimento para estar ali? Será que intimamente nós somos capazes de sermos classificados como bons servidores? Porque querermos ser bons é uma coisa, e ser bom de fato é outra. E quando nós falamos dessa grande obra, que vai muito além dessa nossa visão limitada do nosso mundo, de sermos parte desse grande projeto de transformação do nosso mundo, há a necessidade de nós termos, primeiro, o entendimento do nosso papel nesse grande projeto. E segundo, temos valores suficientes para nos apresentarmos como servidores e assumirmos as responsabilidades para essa transformação. E depois é colocado para nós aqui, porque depois de nós nos iludirmos, de querermos ser pessoas do bem, e nós vemos isso de modo geral, quantos são aqueles, por exemplo, vamos falar daquilo que diz respeito a nós, quantos aqueles gostariam de ser médiuns dentro da doutrina espírita, para poder trabalhar em prol da assistência, em prol da divulgação, em prol do auxílio daqueles que precisam? Muitos são aqueles. Mas a pergunta é, quantos são aqueles que assumiriam a mediunidade de uma forma sincera, que não fosse pela vaidade de ser médium? Porque nós sabemos que dentro do meio espírita, a mediunidade ela gera status. E quantos são aqueles que de fato gostariam? Porque muitas vezes nós queremos a carteirinha de médiums, mas não queremos o sacrifício de ser médium. Nós queremos ali o reconhecimento por fazermos parte dessa grande obra, mas não queremos assumir a responsabilidade que essa tarefa, que essa função nos impõe. E aí nós vamos encontrar, estendendo a visão além das paredes do centro espírita, quantos são aqueles que gostariam de estar em posições perante a sociedade, perante as instituições religiosas, perante até mesmo os governos, a justiça, o meio, posições dentro do meio social, apenas para dizer, olha como eu sou importante, mas que não tem a capacidade de se doar para aquele trabalho que traz um objetivo maior. Basta a gente ver, quem gostaria de ganhar na loteria? Todo mundo, eu gostaria. Por que você gostaria? O seu objetivo é ter esses valores todos para fazer grandes obras em benefício da sociedade que existe em volta de você? Também. Mas eu ia aproveitar, ia fazer uma viagem, ia comprar ali um carrinho de luxo, ia trocar minha roupa. E aí a gente acaba percebendo que essa posição, ela não é sincera. Que a gente ficava pensando, será que o Chico, se ele ganhasse na loteria, o que ele faria? Certamente essa pergunta já foi dada. Mas nós podemos imaginar a distribuição, o tamanho da obra que ele seria capaz de fazer com um prêmio dessa dimensão. Se Madre Teresa ganhasse na loteria, o que ela faria com um prêmio como esse? Quanto que ela guardaria para ela e depois ela aproveitaria aquilo que sobra? Lembrem do óbolo da viúva? O óbolo da viúva significa a doação, a esmola da viúva, que era aquela que tirava da sua bolsa para dividir com aqueles que precisam, ao contrário daquelas grandes doações que vinham como sobra daqueles que eram ricos. Então vale muito mais aquela moeda do sacrifício do que aquela quantidade enorme de moedas que sobram. Porque aquele que dá o que sobra, ele não faz sacrifício. Agora, aquele que divide o pouco que tem, esse é o sacrifício. Então nós temos ali, eu queria ser uma pessoa importante em qualquer área, um grande administrador, uma grande personalidade da sociedade, mas para que nós assumiríamos essa posição?
seria para que nós assumíssemos a responsabilidade de trabalhar em prol da sociedade, ou porque isso massagearia o nosso ego, a nossa vaidade? Então, por isso, nós vamos perceber que sermos obreiros do Senhor, como é colocado para nós aqui nessa mensagem, não é uma questão de escolha, é uma consequência. Porque todos nós gostaríamos de pensar, quem trabalhar bem vai para o céu. Todo mundo se apresentaria. Mas a pergunta é, quem tem condições realmente de trabalhar? Dudu colocou, não, e olha que você, se não se cuidar mentalmente, acaba achando que é o máximo ser médio. E aí, em todas as posições? Quantos são aqueles que nós já vimos, por exemplo, estamos estudando no livro Sexo e Obsessão, um religioso que tem uma posição sagrada, fundamental, de elevar, transformar espiritualmente as pessoas, utiliza essa posição para usurpar, digamos assim, as consciências alheias. Nós vemos hoje na sociedade, infelizmente, pessoas nas mais variadas posições, entre religiosos, pastores, padres, e médiuns também, claro que nós já vimos e conhecemos médiuns que caíram, que sucumbiram perante a própria vaidade e os próprios vícios. Nós vamos encontrar empresários que se envolvem na corrupção, políticos que têm uma posição sagrada de auxiliar na formulação de regras, de leis para o desenvolvimento da sociedade, juristas que utilizam essa posição para o benefício próprio ou daqueles que são seus clientes. Quantos e quantos são aqueles que, infelizmente, vivem em função dos interesses do mundo e não dos interesses do Espírito? Então, essa convocação de sermos obreiros do Senhor, precisamos inicialmente ter consciência dessa realidade. O que é exatamente ser esse grande obreiro? E segundo, será que nós estamos preparados para assumir o peso dessa responsabilidade? Mas o que os Espíritos nos dizem é, a recompensa é válida. A recompensa, ela vai nos proporcionar aquilo que nós entendemos como verdadeira felicidade do Espírito. Então essa mensagem ela é significativa para nós, porque ao mesmo tempo em que ela se torna uma convocação, ela mostra para nós qual é exatamente a realidade dessa posição. E aí nós vemos hoje, né, com a nossa vaidade, por exemplo, né, a gente lembra de André Luiz, que ele trouxe para nós uma grande lição pessoal. Porque quando ele chega no mundo espiritual, porque ele vivia naquela sociedade da sua época, como sendo um médico perante a sociedade. E a gente sabe que em muitas épocas, os médicos se consideravam como deuses, porque eles eram capazes de cuidar da vida das pessoas. E André Luiz, quando ele desencarna, o doutor André Luiz ainda permanecia, até o momento em que ele se vê com a necessidade de ser um servidor. E para isso ele se transforma e aplica agora aquela capacidade que ele tinha de servir ao próximo com legitimidade, e não para servir-se a si mesmo através do próximo. Então ele trouxe para nós isso tudo, e mostrou que a posição que ele ocupava na Terra era uma posição que ele acreditava que ele merecia. Não, eu sou médico. E assim nós vamos ver em várias e várias mensagens que chegam para nós, que a posição que nós temos no mundo não é a posição que nós vamos encontrar dentro da realidade. Por isso aquela hierarquia daquela influência moral que é irresistível no mundo espiritual, ela vai mostrar aqueles que realmente conseguiram conquistar essa posição. E é bem bacana a gente ver também que o próprio Frederico Figner, no nosso livro Voltei, pseudônimo que ele usa era Irmão Jacó, ele então era alguém federado, né, da Federação Espírita Brasileira, era um empresário, era uma pessoa reconhecida como um grande dirigente, e aí então ele se apresenta no mundo espiritual através da desencarnação, e ele se vê diante daqueles que eram companheiros de jornada, personalidades do meio espírita. E aí ele percebe que pela grandeza espiritual com que eles se apresentam, gera nele um constrangimento, porque ele chega acreditando ser grande, e aí ele se coloca diante dos grandes e percebe como é pequeno. Até que durante aquele tempo que ele nos relata, ele começa então a viver transformações em que no final, olha só o spoiler, no final
ele consegue conquistar a própria grandeza, porque aí sim ele trabalha não pela vaidade, mas ele trabalha pelo amor sincero. Então, esses obreiros do Senhor, quem são esses obreiros? Não, eu sou obreiro porque eu tenho uma salinha na internet que eu faço estudo. É mesmo? Quando chega do outro lado, a gente fala, olha, você não fez aquilo por você, pelos outros. Você fez aquilo por você. Você não conseguiu transformar nada, a não ser se transformar para pior. E aí a gente vai encontrando essas realidades. Quantos e quantos são dirigentes de grupos espíritas, de casas espíritas que chegam, não, eu era diretor daquela casa espírita. Então vamos ver qual é exatamente a sua ficha de trabalho. E a gente vai ver orgulho, vaidade, egoísmo. O trabalho sim foi feito. A capacidade intelectual foi realmente demonstrada. A capacidade de gestão, tudo isso foi demonstrado. Mas intimamente qual era o objetivo maior? Por isso então, todas essas convocações que nós vemos, bom dia embaixador, todas essas convocações que nós vemos são convocações que vão nos chamar para o trabalho sincero, para o trabalho verdadeiro em nome de Jesus. Então essa é a primeira mensagem trazida para nós aqui então, publicada na nossa revista Espírita, porque aqui no final, só para a gente poder reforçar, Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Esperemos nós sermos, ainda que trabalhadores pequenos, podemos, ali recolher a lixeira, varrer o quintal, servir o cafezinho, mas que essa tarefa nossa seja feita com sinceridade. Não adianta a gente querer almejar grandes postos apenas para o nosso reconhecimento. Sejamos pequenos, e o pouco que nós conseguirmos fazer, que seja bem feito, feito com sinceridade. André colocou, se não conseguirmos pelo menos começar a fazer simples doação, não vamos chegar a obreiros, O importante, que entendo, é o primeiro passo, sim. As obras começam pelo alicerce, e o alicerce moral começa exatamente pela transformação dentro de nós. E por isso, mais uma vez, todos os dias em que nós nos reunimos, para refletir, para aprender, e depois quando nós saímos aqui dos nossos encontros, nós passamos a viver isso dentro daquilo que é possível, reconhecendo as nossas imperfeições, mas trabalhando para tentar acertar. Eu erro muitas vezes, mas cada vez que eu erro, não é por vontade. Eu erro ainda por fraqueza. Porque há aquele que erra porque é fraco e há aquele que erra porque quer. Esse que é fraco, ele erra porque ele não aprendeu. Então, com o tempo, ele vai aprender. E aprendendo, ele começa agora a transformar, usando essa energia que ele tem para uma energia agora positiva. Então, mensagem do Espírito de Verdade, publicada aqui também, Kardec então transcreve essa mensagem lá no O Evangelho segundo o Espiritismo. Sejamos trabalhadores, ainda que sejamos trabalhadores bem pequenos, mas trabalhemos com sinceridade. E lembra que trabalho não é o trabalho mão na massa, é o trabalho íntimo. O resto vem como consequência. Uma próxima mensagem, um grupo chamado Facherot, lá de Paris. Interessante, os grupos davam nome, Então o nosso grupo tem tal nome, então aqui é um grupo Facherot. Não pesquisei aqui para saber exatamente qual quem é Facherot, mas aqui nós temos então Paris e o médium Sr. Planche. Quem assina essa mensagem é o espírito Lacordaire. Já vimos várias vezes aqui. Lacordaire bem presente na Revista Espírita e também no Evangelho segundo o Espiritismo.
Venham a vós, pobres extraviados, que deslizais numa terra escorregadia, cuja súbita inclinação não espera senão que deis alguns passos para vos precipitardes no abismo. Como bom pai de família, venho-vos estender a mão caridosa para vos salvar do perigo. Meu maior desejo é conduzir-vos para a casa paterna e divina, a fim de vos fazer sentir o amor de Deus e do trabalho, pela fé e pela caridade cristã, pela paz e pelos prazeres e doçuras do lar. Como vós, meus caros filhos, conheci alegrias e sofrimentos, e sei todas as dúvidas dos vossos espíritos e as lutas dos vossos corações. É para vos premunir contra vossos defeitos e vos mostrar os escolhos contra os quais poderei vos aniquilar, que serei justo, mas severo. Do alto das esferas celestes que percorro, meu olhar mergulha com alegria em vossas reuniões, e é com vivo interesse que acompanho as vossas santas instruções. Mas, ao mesmo tempo, aqui só um detalhe interessante, nós vemos aqui que ele fala para aquele grupo, dizendo, eu vou ser justo, serei justo, mas ele vai ser severo. Então é assim, vou reconhecer tudo que vocês fazem, mas vou puxar a orelha se precisar. Então, conforme ele fala para o grupo, essa mensagem se estende para todos nós. Vamos lá. Então, do alto das esferas celestes que percorro, meu olhar mergulha com alegria em vossas reuniões, e é com vivo interesse que acompanho as vossas santas instruções. Mas, ao mesmo tempo, que minha alma se regozija por um lado, experimenta por outro um desgosto bem amargo, quando penetra em vossos corações e ainda vê tanto apego às coisas terrestres. Para a maioria, o santuário de nossas lições é tido como sala de espetáculos, e esperais sempre de nossa parte alguns fatos maravilhosos. Não estamos encarregados de vos fazer milagres. Nossa missão é trabalhar os vossos corações, abrindo neles grandes sulcos para lançar a mancheias a semente divina. Dedicamo-nos incessantemente a torná-la fecunda, porque sabemos que suas raízes devem atravessar a terra de um a outro polo, cobrindo-lhe toda a superfície. Os frutos que daí saírem serão tão belos, tão suaves e tão grandes que subirão até os céus. Felizes os que tiverem sabido colhê-los para se saciar, porque os espíritos bem-aventurados virão ao seu encontro, cingirão a sua fronte com a auréola dos eleitos, faloão subir aos degraus do trono majestoso do Eterno, e lhe dirão que participe da felicidade incomparável, dos prazeres e das delícias sem fim das falanges celestes. A gente vê aqui que Lacordaire, ele traz uma mensagem, embora direcionada para aquele grupo, muito na mesma linha, muito alinhada com a mensagem do Espírito Verdade dos Obreiros do Senhor. Quando ele fala da felicidade incomparável, dos prazeres e das delícias sem fins das falanges celestes, e não prazeres e delícias sem fins do mundo material que nós tanto cultuamos. Infeliz daquele a quem foi dado ver a luz e ouvir a palavra de Deus, e tiver fechado os olhos e tapados os ouvidos. O espírito das trevas o envolverá com suas lúgubres asas e o transportará para o seu tenebroso império, a fim de o fazer expiar, durante séculos, por tormentos sem conta, sua desobediência ao Senhor. Aqui, quando ele fala o espírito das trevas, ele trata, na verdade, da influência negativa que os espíritos inferiores podem exercer sobre nós, da predominância do egoísmo ainda nos nossos corações. E isso vai fazer com que nós soframos muito tempo para fazer com que esses corações endurecidos se amoleçam por força do amor,
mas um amor bastante severo, que virá exatamente fazer com que nós nos transformemos pelo calor do fogo e pela força das marteladas, como mostra para nós aquele exemplo, né, do ferro. É o momento de aplicar a sentença de morte do profeta Oséias. Coedam e os secundam, auditorem, coetus erum. Eu vos farei morrer conforme o que tiverem ouvido. Perdoem-me meu latim. Que essas breves palavras não sejam uma fumaça a evolar-se nos ares, mas sim que cativem a vossa atenção para que as mediteis e reflitais seriamente. Apressai-vos por aproveitar os poucos instantes que vos restam para os consagrar a Deus. Um dia viremos vos pedir conta do que tiverdes feito, dos nossos ensinos, e como tereis posto em prática a doutrina sagrada do Espiritismo. Olha a força e o peso que é para nós, que somos aqueles que nos consideramos divulgadores do Espiritismo, trabalhadores em nome do Espiritismo. Seja qual for a tarefa que nós desempenhamos. Um dia, mais uma vez, apressai-vos por aproveitar os poucos instantes que vos restam para os consagrar a Deus. Então, quando nós falamos aqui, apressemo-nos, significa que o tempo está acontecendo, o tempo está correndo. Significa que o mundo está se transformando, e a pergunta é, nós estamos nos transformando juntos? Um dia viremos vos pedir conta do que tiverdes feito dos vossos ensinos. Então, quer dizer, não é gratuitamente que nós estamos na posição de trabalhadores da doutrina. A vós, pois, espíritas de Paris, que muito podeis por vossa posição social e por vossa influência moral, a vós digo a glória e a honra de dar o exemplo sublime das virtudes cristãs. Vejamos aqui de que forma que ele se dirige a esse grupo. Lembrando que naquela época a doutrina espírita, ela era, na maioria das vezes, restrita a grupos sociais diferenciados na sociedade parisiense. Eram pessoas que tinham posições sociais elevadas, pessoas que tinham um conhecimento mais desenvolvido, um poder aquisitivo que exercia influência na sociedade. Nós temos, claro, né, como nós acompanhamos, os trabalhadores de Lyon, Bordeaux, como nós vimos, né, nos artigos anteriores. Mas a grande maioria, muitas vezes nós vimos em algumas atas, alguns comentários, em que se falava o nome da pessoa e a profissão, a posição dela na sociedade. Juízes, empresários, militares, pessoas de grande conhecimento, professores. Por isso ele coloca, a vós, pois, espíritas de Paris, que muito podeis fazer, muito podeis por vossa posição social e por vossa influência moral. A vós digo a glória e a honra de dar o exemplo sublime das virtudes cristãs. Então olha o peso que, aqui no caso Lacordaire, fala para eles, olha, a posição em que vocês estão não é uma posição de brincadeira. Aqui muito foi dado, muito será cobrado, como nós lembramos na mensagem do Evangelho. Não espereis que o infortúnio venha bater à vossa porta. Ide à frente de vossos irmãos sofredores. Dai ao pobre o óbolo do dia, enxugai as lágrimas da viúva e do órfão, com palavras doces e consoladoras. Levantai o ânimo, abatido do velho, curvado ao peso dos anos e sob o jugo de suas iniquidades, fazendo luzir em sua alma as asas douradas da esperança numa vida futura melhor. Por toda parte, a vossa passagem, prodigalizai o amor e a consolação. Assim, elevando as vossas boas obras à altura dos vossos pensamentos, merecereis dignamente o título glorioso e brilhante que mentalmente vos conferem os espíritas da província e do estrangeiro, cujos olhos estão fixados sobre vós,
e que, tocados de admiração, à vista das ondas de luz que escapam de vossas assembleias, vos chamarão o sol da França. Lacordaire, então, assina para nós essa belíssima mensagem. Então a gente vê aqui que é uma mensagem pessoal não, uma mensagem direcionada para esse grupo, mas que chama à responsabilidade todos eles que são membros desse grupo, que trabalham por esse grupo, porque eles estão sendo observados, eles estão sendo acompanhados, vistos como um exemplo. Só que essa é a aparência e a imagem que eles transmitem, porque intimamente os espíritos estão olhando. Nós estamos vendo e também chamando atenção para as dificuldades que eles ainda enfrentam, pelas próprias situações que eles causam, ainda pelas dificuldades e apegos com as coisas materiais. Mais uma vez, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E essas pessoas desse grupo estavam numa condição privilegiada perante todas as dificuldades que a sociedade francesa enfrentava, chamando atenção principalmente por causa chamando atenção pelo papel que eles deveriam desempenhar junto aos órfãos, aos pobres, às viúvas, os velhos. Então ele chama atenção para todos aqueles que estão desprotegidos. E eles, na condição em que eles se encontram, fazer valer essa posição que eles ocupavam para auxiliar aqueles que precisam, porque aí a caridade se mostrava realmente como o instrumento de trabalho de cada um deles. Então essa é mais uma mensagem. A próxima, também nessa mesma linha, a vinha do Senhor. E essa vinha do Senhor, aqui na nota de rodapé, tem uma nota explicativa daquela que nós já estudamos, lá do Ministério Público e tudo mais, né? Então cuidado para fazermos uma análise. E Santo Agostinho é o espírito que assina então essa mensagem. Ela foi recebida também na Sociedade Parisiense e o médium Sr. Vese. Vamos então aqui. Todos, enfim, virão trabalhar na vinha. A gente lembra que essa expressão, a vinha do Senhor, é porque naquela época, né, no Oriente Médio, nós tínhamos ali o vinho, que era uma bebida muito popular, e a vinha eram umas grandes plantações de uva em que esses trabalhadores, né, atuavam. Então a gente vai perceber que muitos exemplos são dados nessas parábolas, né, que nós encontramos no Antigo Testamento, utilizando, lembrando mais uma vez que as parábolas tinham por objetivo trazer de uma forma mais ilustrada ensinamentos mais profundos. Então, eles utilizavam, naquela época, essas situações do cotidiano para poder ajudar na didática, ajudar na compreensão de tudo aquilo que era transmitido em termos de ensinamento. Então nós veremos a figueira seca, mas se a videira secar também dá para entender. Então nós vemos a vinha, nós vemos o pescador de homens, nós vemos que nenhuma ovelha se perderá. Então a gente vai analisando, quando estudamos essas parábolas, muitos elementos que eram parte e que ainda são, de alguma forma, da realidade das pessoas daquele grupo, daquela comunidade. Então a agricultura, o artesão, o pescador, aquele que trabalha na agricultura. Então a vinha do Senhor é aquela plantação de uvas, só que não é uma plantação de uvas qualquer. É uma plantação de uvas do Senhor, porque o resultado do trabalho que é feito ali é aquele resultado que está condizente com os valores mais nobres de Deus. Ou melhor, os valores divinos. Não precisamos colocar os mais nobres, porque o fato de ser divino já é o suficiente. Então, a gente vai lendo e percebendo que essas colocações sobre plantar, sobre colher, então são técnicas pedagógicas para facilitar o entendimento daquelas pessoas mais simples. Porque você pode falar abertamente para ela. Olha, você precisa ser uma pessoa boa. Mas quando você traz isso para a realidade dela, ela consegue assimilar melhor.
Então vamos lá. Todos, enfim, virão trabalhar na vinha. Já os vejo. Chegam numerosos, ei-los que acorrem. Vamos à obra, filhos. Quer Deus que todos vós trabalheis. Então vejam, né? Trabalhar na vinha, trabalhar na plantação, nessa plantação sagrada de transformação no nosso mundo. Semeai, semeai, e um dia colhereis com abundância. Vede no oriente esse belo sol, como se ergue radioso e deslumbrante. Vem-vos aquecer e fazer crescer os frutos da videira. Vamos, filhos, as vindimas serão esplêndidas e cada um de vós virá beber a taça do vinho sagrado da regeneração. É do vinho do Senhor que será derramado no banquete da fraternidade universal. Aí todas as nações serão reunidas numa só e mesma família e cantarão louvores a um mesmo Deus. Armai-vos, pois, do arado e do machado, se quiserdes viver eternamente. Amarrai as cepas para que não caiam e se mantenham erguidas, e suas ramas subirão aos céus. Algumas terão 100 côvados, e os espíritos dos mundos etéreos virão espremer os bagos e se refrescar. O suco será de tal modo poderoso que dará força e coragem aos fracos. Será o leite nutritivo das crianças. Eis a vindima que se vai fazer. Ela já se faz. Preparam-se os vasos que devem conter o licor sagrado. Aproximai os lábios, vós que quereis provar, porquanto esse licor vos inebriará de um êxtase celeste, e vereis Deus em vossos sonhos, enquanto esperais que a realidade suceda ao sonho. Filhos, essa vinha esplêndida que deve erguer-se para Deus é o Espiritismo. Adeptos fervorosos, é preciso mostrá-la poderosa e forte. E vós, crianças, é necessário que ajudei os fortes a mantê-la e a propagá-la. Cortai os brotos e plantai-os em outro campo. Eles produzirão novas vinhas e outros brotos em todos os países do mundo. Sim, eu vos digo. Enfim, todo mundo beberá do suco da videira e o bebereis no reino do Cristo, com o Pai Celeste. Sede, pois, saudáveis e dispostos, e não levei uma vida austera. Deus não vos pede que vivais com austeridade e privações. Não pede que vos cobrais com o cilício. Quer apenas que vivais conforme a caridade e o coração. Ele não quer mortificações que destroem o corpo. Quer que cada um se aqueça ao seu sol, e se faz raios mais frios que outros, foi para dar a compreender a tantos quanto é forte e poderoso. Aqui interessante, né, que ele chama atenção ainda para essa prática que muitas vezes se tem de você se machucar em nome da fé. Quer dizer, para que o sacrifício? Nós vemos isso até hoje. Essa mensagem, por exemplo, ela pode ser aplicada de uma forma muito clara, de uma forma muito direta, quando nós vemos, por exemplo, 12 de outubro aqui no Brasil. 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, segundo o calendário católico, segundo as tradições católicas, em que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, é a padroeira do nosso país, e ela é então celebrada no dia 12 de outubro. Aqui em São Paulo, no Vale do Paraíba, nós temos a Aparecida do Norte, uma cidade em que nós temos a Basílica de Nossa Senhora. E muitas peregrinações acontecem nesse período de devotos católicos que querem ali, né, fazer ali a sua homenagem. E não raras vezes nós vemos pessoas que se sacrificam muito em nome de promessas, acreditando que esse sacrifício vai ser ali a moeda de troca para benefícios que ele vai receber, ou de cuidados que ele precisa para poder ali satisfazer alguma necessidade.
Então ele coloca para nós, para que essas mortificações? Pessoas que, por exemplo, em outras situações, sobem escadas de joelhos se machucando, carregam cruzes pesadas durante quilômetros e mais quilômetros, fazem caminhadas descalças para mostrar que a dor que sentem é uma moeda valiosa nessa demonstração de fé. E aqui então, o Espírito diz para nós, Santo Agostinho, não precisa disso, é só mostrar fé, é só fazer a obra, é só trabalhar pela caridade, pelo amor e pela justiça. Não precisa se sacrificar para isso. Então essas mortificações, quando a gente vê em alguns filmes, né, por exemplo, Código da Vinci, chicotadas nas costas, aquela correia de silício machucando a pele, vemos essas pessoas se machucando, subindo, né, tem até um filme brasileiro muito famoso, da décadas de 50, décadas de 60, O Pagador de Promessas, que ele sai arrastando aquela cruz enorme, machucando os ombros, lembrando a via sacra que Jesus percorreu, né, naquele período antes da sua crucificação. Pessoas até mesmo que se crucificam muitas vezes, como nós vemos em alguns extremos do mundo. No período de Natal, pessoas que cravam pregos nas mãos, se machucam em nome da fé. E o que Deus pede é, façam o trabalho sorrindo, não precisam se machucar. Dudu colocou, né, e assim religando a nossa doutrina cristã e elevando a palavra e os ensinamentos de Jesus ao nosso próximo. Sementes de amor nascendo no chão divino, vidas e vidas movimentando a luz que irradia no orbe terreno. Então eis aqui, né, obrigado amigos, eis aqui então a interpretação que nós temos que fazer. Ele segue para nós. Eu lembrei aqui por causa dessas mortificações, né? Então aqui de novo. Não vos cobrais com cilício, não fustigueis vossa carne aos golpes da disciplina. Para trabalhar na vinha é preciso ser robusto e poderoso. O homem deve ter vigor que Deus lhe deu. Ele não criou a humanidade para a transformar em raça abastada e macilenta. Ele a fez como manifestação de sua glória e de seu poder. Vós que quereis viver a verdadeira vida, estais nos caminhos do Senhor, quando tiverdes dado o pão aos infelizes, o óbolo aos sofredores e a vossa prece a Deus. Então, quando a morte vos fechar as pálpebras, o anjo do Senhor proclamará os vossos benefícios e vossa alma, transportada nas brancas asas da caridade, subirá para Deus tão bela e tão pura quanto o lírio a desabrochar pela manhã sob um sol primaveril. Orai, amai e fazei a caridade, meus irmãos. A vinha é grande, o campo do Senhor é imenso. Vinde, vinde, Deus e o Cristo vos chamam e eu vos abençoo. Santo Agostinho, então, assina para nós. Né? Santo Agostinho de Hipona, conhecido, né? Conhecida personalidade, que era um pregador que trabalhava, né, em nome do Império Romano, e aí então ele, convencido pela mãe, se transforma num pregador do cristianismo, da mensagem de Jesus. Ele que foi ali um dos grandes nomes do início do cristianismo estabelecido aqui no nosso mundo e hoje se torna um grande instrutor dessa mesma mensagem. Não pensemos que Santo Agostinho, por exemplo, né, tendo o título de santo canonizado pela Igreja, que ele deixou de ser católico para ser espírita. Ele continua sendo simplesmente um espírito que trabalha para Jesus, independente da denominação em que nós nos encontremos ou como nós interpretamos. Então fica aqui, meus queridos amigos, as mensagens, né, tão valiosas, chamando a nossa atenção para esses valores que nós devemos cultivar através das nossas ações, através do nosso trabalho, para o enobrecimento espiritual de cada um de nós.
Temos aqui mais uma mensagem, mas nós vamos deixar mais para tarde. Caridade para com os criminosos. Problema moral. Como o próprio nome diz, caridade para com os criminosos. É para nós um dilema. Como é que nós podemos, então, imaginar que nós devemos ter caridade para aqueles que praticam crimes? Por isso o subtítulo é Problema Moral. Ou seja, é uma situação que nós precisamos pensar, que nós precisamos discutir, refletir. Ela foi publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. O capítulo 11 aqui é o amar o próximo como a si mesmo. E nós temos aqui nas instruções dos Espíritos a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade. E aí os itens 13 e 14 também é colocado para nós aqui, não, desculpem, os itens 14 e 15, caridade para com os criminosos, e deve expor a vida por um malfeitor? Deve-se expor a vida por um malfeitor, quer dizer, você deve correr o risco em benefício de um malfeitor? E nós teremos aqui uma mensagem muito bacana, que eu até separei aqui para nós, mas infelizmente não poderemos ver hoje, mas felizmente nós veremos no nosso próximo encontro. A primeira, então, é assinada por Lamennais, e a segunda é assinada por Elizabeth de França, princesa da França daquela época. Ela foi executada durante a Revolução Francesa. Então eu separei aqui uma pequena biografia dela para entendermos, a partir da biografia, a mensagem que ela nos traz. Porque é sempre importante para nós, ao lermos uma mensagem, entendermos ali, né, por que ela foi trazida para nós. Quem é o espírito que traz essa mensagem? Podemos até trazer assim uma certa ousadia. Com que autoridade o espírito vem para trazer uma mensagem como essa? E aí nós veremos que a autoridade que esse espírito traz é o próprio modelo de vida que ele teve. Ele não fala, por exemplo, de caridade simplesmente porque é bonito falar de caridade. Ele fala porque ele viveu a caridade. E esse caso aqui, caridade para com os inimigos, é uma mensagem muito bonita, principalmente quando nós virmos a parte de Elizabeth de França, conhecendo a sua história. Então deixaremos aqui na expectativa para a próxima semana, veremos essas duas mensagens e já concluiremos também essa edição da Revista Espírita do mês de março de 1862. Então, virá então o mês de abril e iniciamos uma nova edição, um novo ciclo aqui da nossa Revista Espírita. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje, esperando que essas reflexões nos mostrem, né? Nos mostrem a oportunidade. Muitas vezes nós pensamos, né, Andréia, com certo medo do peso dessa responsabilidade, enquanto que nós temos que pensar na valiosa oportunidade que nós estamos tendo. Porque quando nós abraçamos uma causa, nós temos responsabilidade sim perante ela. Mas ao mesmo tempo nós ficamos gratos pela oportunidade de podermos ter sido convidados por essa causa, para essa causa.